Graça e paz, meus amados irmãos, meus amados amigos. Eu sou o pastor Mário Baio e nós estamos iniciando nessa noite mais um programa Conversa com o Pastor. Seu programa de toda segunda-feira, de entrevistas bíblicas, doutrinárias, relevantes da palavra de Deus, sempre trazendo um tema, para apreciação dos amados irmãos, Já deixou aí o seu joinha? Já curtiu aí o nosso canal? Ativou as notificações? Toda segunda-feira, temos trazido então vídeos interessantes. Aliás, eu quero aproveitar e agradecer, Semana passada nós tivemos com o irmão William uma conversa especial, e foi a conversa aí recorde, do nosso canal, alcançamos aí, batemos facilmente o número de 1.000 inscritos, tivemos aí mais de 5.000 pessoas visualizando, a nossa live, e foi muito especial para mim. Um abraço, irmão William, vai estar com certeza assistindo essa live aqui conosco também, ok? Mas hoje, o assunto é calvinismo e eu vou dividir a tela aqui com o irmão Tiago Ferreira. Boa noite, irmão, graça e paz, tudo bem? Boa noite, pastor, a graça e a paz, tudo bem? Tudo jóia. Na semana, acho que foi retrasada ou ainda na outra, nós tivemos uma participação com o irmão Tiago que nós falamos sobre arminianismo. E nós tivemos uma recepção muito especial, muitos irmãos participaram ali da live. Aquela live foi gravada, não pudemos fazer ela ao vivo, mas hoje nós então convidamos o irmão Tiago para participar conosco também através do programa Conversa com o Pastor, e vamos então fazer essa live ao vivo, e você então pode participar conosco, mandando aí o seu boa noite, as suas considerações também nessa live. Também faça como o Diego, que manda aí um boa noite para nós também, e o pastor Dilbert também mandando um boa noite para nós hoje à noite, tá bem? Deus abençoe a cada um dos irmãos. Bom, irmão Tiago, eu sei que inclusive eu falei por irmão, na semana, quando nós conversamos, que nós não pretendemos, encerrar uma questão aí de vários e vários anos, mais de quase 500 anos aí em uma live, e nós também não vamos, e não pretendemos esgotar o assunto calvinismo em uma live, Eu creio que é impossível, nós fazermos isso. O pessoal de casa sabe, pastores, enfim, que nos acompanham, que é realmente um assunto difícil, muitas vezes, é um assunto de grande embate, e o nosso propósito aqui não é falar mal do arminiano, não é falar mal do calvinista, nem ofender ninguém, é nós apenas mostrar também aquilo que cada um crê, também da forma que crê, enfim, o irmão é arminiano, eu me identifico também com o arminianismo, num certo sentido, mas nós não estamos aqui para fazer juízo de valor, enfim, ou a criticar qualquer pessoa, Então, nesse sentido, nós vamos então estar falando um pouco sobre o calvinismo hoje, e eu creio que cada um dos irmãos aí pode aprender aí com o irmão Tiago, Bom, irmão Tiago, só para a gente contextualizar, nesse início de conversa, eu só queria que o irmão se apresentasse, eventualmente para quem não acompanhou a outra live, comenta aí, irmão, quem é o irmão, enfim, de onde o irmão para conhecimento dos irmãos aí. Amém. Bom, meu nome é Tiago Ferreira, como está aí na descrição, Eu sou da cidade de Monte Alto, no interior de São Paulo, próximo a Ribeirão Preto, onde está o nosso querido pastor. Inclusive, eu nasci em Ribeirão Preto, Quanto à minha formação, eu tenho curso de teologia básica, curso de nível intermediário também, Eu cursei pelo Ministério Semeadores da Palavra, eu fiz também pelo Instituto Gnosis, o nível básico e o nível médio, e atualmente, o mais recente, eu estava me formando em História pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.
né? Infelizmente eu tive que trancar, eu fiz 3 anos e faltou só meu último ano para concluir aí meu projeto. Mas devido à nossa pandemia, né, a abençoada pandemia, infelizmente eu não consegui ainda concluir, mas pretendo estar voltando aí e finalizar a graduação, né? Com respeito à igreja, eu frequento a Igreja Metodista Livre, do Reverendíssimo Bispo Hildo Melo, né? Ele é o nosso presidente-geral do Concílio Brasileiro. Também quero felicitar aqui o meu pastor, que é o pastor Inaldo, não sei se ele está nos assistindo ou não, né? E o nosso pastor regional, pastor Eduardo, tá? Não sei se eles estão nos assistindo, não sei se ele está presente ou não, mas já mando aqui uma graça e paz aí para eles. Tá bem? Amém, meu irmão. Muito bem, né? Vamos falar então, né, irmãos? Vamos adentrar aí o assunto. Depois, pessoal de casa também quiser mandar perguntas, né? Enfim, a gente está hoje ao vivo e nós vamos retransmitir aqui por Mão Tiago. Bom, irmão, o calvinismo, né, surgiu, né, há muitos anos atrás, né, a doutrina calvinista, a doutrina soteriológica do calvinismo, né, ele tem esse nome justamente por causa de Calvino, né, que foi um dos reformadores, né, o reformador ali de Genebra, né, se não me engano. Uhum. Foi isso, o de Genebra, tá bem. Mas a história do calvinismo ela é muito anterior até mesmo ao próprio Calvino, né? Desde a época aí de Agostinho, né? Que já havia essa ideia, né, calvinista, já vem de muitos anos, essa forma soteriológica, né? Como também Armínio, né? O arminianismo vem de Jacó Armínio, também, que era... podemos dizer que era um reformador, enfim, né? Enfim, também era alguém que entendia e estudou, e foi, na verdade, os nomes que foram dados, né, vem do fato deles terem sistematizado, né, a própria doutrina, né, e acabou sendo os maiores expoentes desta soteriologia, dessa forma de soteriologia, né? E nesse sentido, né, irmão, nós falamos na live passada, depois se o pessoal quiser acompanhar, pode adentrar aí no Conversa com o Pastor, depois do final dessa live, quiser acompanhar aí sobre o arminianismo, mas sobre especificamente o calvinismo, né, irmão, nós temos ali também 5 pontos que surgiram em resposta à remonstrância, né, no Sínodo de Dort. Eu queria que o irmão falasse um pouco sobre esse aspecto geral do calvinismo, para depois a gente falar mais detalhadamente sobre a crença calvinista, a forma soteriológica do calvinismo enxergar aí a salvação de Cristo. Tá certo. Bom, quando nós pegamos ali a Reforma Protestante, nós vamos ver que elas se dividem em algumas alas, né? Primeiramente, nós temos Lutero, começou ali, né, o marco da Reforma Protestante em 1517, quando ele vai lá e coloca as 95 teses, né? Então, ali a gente tem um marco de início da Reforma Protestante, mas aquilo vai se desenrolar para outras vertentes, porque não foi somente a reforma na Alemanha que aconteceu, né? Nós vamos ter depois a reforma na Suíça, a reforma na França, a reforma na Inglaterra, né? Nós vamos ter vamos dizer assim, reformas protestantes, né, no plural, surgindo ali, emergindo nesse século XVI ali. Quando nós vamos falar de Calvino, nós temos uma figura muito importante no sentido de escrita de um corpo do que significava ser protestante. Porque Lutero, a intenção de Lutero era simplesmente corrigir os pontos da Igreja Católica Romana que estavam divergindo com as Sagradas Escrituras. Então, uma ênfase nas obras em vez de uma ênfase na graça, um sacerdócio totalmente exclusivista e separatista dos leigos, em vez de um sacerdócio universal de todos os santos, e os ministros como representando, né, liturgicamente esse sacerdócio, a ideia da transubstanciação na ceia, etc.
Lutero, então, ele meio que não tenta separar-se, né? Foi um acontecido por conta da rejeição, etc. Já Calvino, não. Ele sim tem uma ideia um pouco mais separatista, né? Reformula, principalmente ali, a gente vai ver, tem uma reformulação grande na doutrina da ceia, tem uma reformulação grande na doutrina do batismo, tem uma reformulação bem grande, gigantesca na eclesiologia, né? Inclusive o modo de governo da igreja muda completamente na tradição calvinista. Em vez do pastor ser visto como um sacerdote, agora ele é visto como um professor. Em vez de usar uma túnica, agora ele vai usar uma toga, né, que representa ali o doutorado, o professorado, a academia, etc. É nesse campo, nessa ala, Calvino, quando elas se separam, né? A ala luterana ficou conhecida como evangélica e a ala calvinista, ali ligada com Zwingli, ficou conhecida como a ala reformada, né? Eles se separaram ainda no século XVI, houve essa ruptura grande deles aí. Depois de Calvino, como você bem salientou, ele foi um reformador em Genebra, onde ele fica bem conhecido ali, o reformador de Genebra, como ele é conhecido. Depois dele, quem o sucede é Teodoro Beza, né? E Beza foi professor de Armínio. Então é aqui que nós começamos a linkar essa história. Nós temos Calvino ali em primeiro, Beza como seu sucessor, e Armínio que foi aluno de Beza, tá? Armínio vai morrer no comecinho do século XVII, em 1609. A remonstrância, né, o protesto daquelas pessoas que concordaram com a soteriologia de Armínio, ficou conhecido ali, né, a remonstrância em 1610. E o sínodo de Dort acontece um pouquinho depois, né, em 1618 e 19, quando ele vai acontecer e se firmar. Como você bem salientou, é um tipo de resposta, né? Não é contrário a todos os pontos. Esse é um ponto interessante de se falar, né? Muitas pessoas pegam os 5 pontos do calvinismo, que ficou conhecido no acrônimo TULIP, né, que nós vamos destrinchar já, e aí pensam, bom, ele é o completo oposto do arminianismo. Não é bem assim, a gente já vai ver quando a gente entrar no primeiro ponto. Exatamente, né? Só para o pessoal ter esse parâmetro aí histórico, né? E é importante realmente contextualizar aí essa situação. Bom, deixa eu só reconhecer, irmão, o pessoal que está participando aqui conosco, né? E eu vou aproveitar para dar um recadinho logo mais. O pastor Isaías Divino aqui conosco, dá uma boa noite, né, para nós, o capelão Maurício também manda uma boa noite para nós, a minha mãe, Dona Valentina, boa noite, Deus abençoe. A Priscila diz aqui, ó, boa noite, assunto muito pertinente para a atualidade, verdade, a irmã Margarete também traz aqui um boa noite para nós. E pastor Jaime Brito aqui conosco, manda um boa noite para nós. Eu vou aproveitar para já anunciar na semana que vem, né? Na semana que vem nós vamos ter uma conversa com o pastor, mas muito especial, com o pastor Jaime Brito. Vou colocar na tela aí, ó. Nós vamos falar sobre a Igreja Apostólica da Vó Rosa, né? A Igreja Apostólica da Vó Rosa. Irmão Tiago, eu não conhecia a Igreja Apostólica da Vó Rosa, né? Eu não conhecia, e eu tive a oportunidade na semana passada de estar visitando a igreja do pastor Jaime, né? E tá tendo um tempo com ele ali, rapaz, né? Olha, a igreja da Vó Rosa, enfim, né? É igual aquele meme, eu tava brincando, né? Eu sem ver, né? Eu só acredito vendo, depois de ver eu não acredito, enfim. Olha, irmãos, com certeza vocês não vão acreditar que existe, viu, irmãos? Mas, né, que existe. Então não perca no próxima segunda-feira, com o irmão Jaime, nós vamos falar sobre aí a Igreja Apostólica da Vó Rosa, né? Bom, voltando aqui então. Manda um abraço, viu, pastor? Ela tá aqui comigo, irmão. Minha esposa aqui, ela não tá online, mas ela tá aqui comigo. Também manda um abraço aí para todos. Uma boa noite. Deus abençoe. Qual que é o nome dela? Suelen.
Dona Sueli, amém, Sueli. Deus abençoe, viu, irmã? Né? Enfim, nós já começamos a polêmica aqui, ó. Boa noite. O que uma pessoa que não é predestinada à salvação faz se está na igreja e quer se salvar? Logo, logo nós vamos chegar aqui, irmão Tiago, né? Nessa, né? Aliás, tinha um pastor amigo meu que ele dizia assim, falava assim, olha, vamos fazer o seguinte, né? Ele não gostava muito dessa conversa, arminiano, enfim, ele dizia assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos pregar o evangelho, se algum não eleito se converter, Deus perdoa a gente, né? Mas era uma brincadeira, obviamente, né? Deus, na visão calvinista, ele vai, então, salvar aqueles que hão de ser salvos. Nós já vamos falar sobre isso, mas a primeira coisa, irmão Tiago, nós vamos falar sobre a depravação total, né? O que é a depravação total na visão calvinista? Legal, começamos aí, primeiro ponto. Deixa eu salientar, no caso, né, novamente, eu sou da Igreja Metodista Livre e eu sou arminiano, tá? Mas a convite aqui do pastor, né, eu expus o arminianismo, né, nós fizemos o nosso vídeo desvendando o arminianismo há umas 3 semanas atrás, e agora nós vamos fazer esse exame do calvinismo, né, examinando o calvinismo que nós estamos aqui. Então, eu não estou fazendo apologia ao calvinismo, até porque eu sou arminiano, só estamos fazendo uma apresentação. Então, por exemplo, o irmão aí fez uma pergunta, né? Já a gente vai expor ela, vai destrinchar ele e responder, mas só lembrando, né? A minha perspectiva é arminiana. Mas começando aqui no primeiro ponto, depravação total. Aqui a gente já desmistifica, né? Foi até o que a gente comentou na nossa última live sobre desvendar o arminianismo. O primeiro ponto é igual. Os dois creem na depravação total. Ambos defendem que todos os homens são totalmente depravados. E aqui, mais uma vez, é importante a gente salientar o que significa totalmente depravado, porque é uma confusão. No arminianismo, eu expus que isso significa que o homem é incapaz de qualquer bem espiritual, certo? O homem, ele não tem capacidade para fazer o seu bem, para fazer o bem espiritual. A depravação ela é total, em primeiro lugar, porque ela atinge todos os homens, toda a humanidade. Ela é total, porque atinge o próprio homem por inteiro, ou seja, todas as suas capacidades. E ela é total em terceiro sentido, porque ela incapacita totalmente em sentido espiritual, né, em âmbito espiritual, em ordem sobrenatural, de um homem fazer qualquer coisa, de dar um primeiro passo, né? A remonstrância, ela chega a dizer que o homem não pode nem sequer pensar ou desejar aquilo que é bom, se aquilo não for gerado pela própria graça. E no calvinismo, nós temos uma visão semelhante, né? O que eu vejo alguns calvinistas falando, né? E aí se a gente tem alguns que discordam disso, eu peço até uma licença aqui, mas o que nós vemos alguns calvinistas falando é da depravação num sentido intensivo, né? E aqui a gente tem uma diferença. No arminianismo, a depravação ela é total num sentido extensivo. Todas as capacidades do homem foram atingidas, certo? Todas. Porém, aquilo não é intensivo, não é tão mal quanto poderia ser. Aqui nós fazemos uma separação. Por exemplo, o diabo. O diabo, ele é o maligno, certo? Nele não tem nada de bom, é só trevas pura. No homem não é bem assim. Jesus Cristo, ele diz, vocês mesmo sendo maus, sabem fazer boas coisas. Por exemplo, se um filho vem pedir um pão, ninguém vai dar ali um escorpião, uma cobra. Você vai dar, o pai vai dar um pão ali para ele. Ou seja, há também esse tipos de atitudes que são boas. Nós vemos até ateus fazendo coisas boas, pessoas sendo altruístas, né, fraternais, etc. No entanto, o que nós dizemos, né, nenhuma obra é capaz de ganhar a aprovação de Deus para nos salvar. Elas não vão jamais gerar um mérito, as próprias obras que os homens podem fazer, não vão gerar um mérito que lhe garantem a salvação, que compram a sua salvação, certo?
Então, por mais que ela seja, a depravação ela é extensiva, ela não é intensiva. O homem não é um demônio. Ele não é tão mal quanto pode ser. E nós já vimos, né? Não sei se vocês conhecem ou se já ouviram falar, mas tem calvinistas famosos na internet, né? Que dizem que o bebê já teve até saiu uma polêmica esses tempos atrás, porque um deles falou isso, que um bebê é o mais próximo de um demônio que a gente pode ter, né? E gerou uma grande polêmica, né? Quando essa frase foi dita, né? No arminianismo nós não vemos assim, não é assim que funciona. Né? Pelo contrário, Jesus Cristo diz, vocês têm que fazer como criancinhas, né? Se vocês querem herdar o reino, tem que se fazer como criança, delas é o reino dos céus. Então não é bem assim que uma criancinha, um bebê recém-nascido é o mais próximo de um demônio. Essa é uma frase que não representa nem o arminianismo e nem sequer o calvinismo mais tradicional, vamos dizer assim. Mas há sim pessoas que defendem isso. E quem defende isso aí não é igual. Como eu falei, a depravação total é defendida pelos dois, mas tem esses aspectos de diferença. Ela não significa que o homem só faz absolutamente só o que é mal em todas as ordens. Não, não é isso. Significa que o homem não tem capacidade de fazer o que é bom espiritualmente, o que o homem peca, ele é tendencionado ao pecado, e a Bíblia descreve como um morto espiritualmente, né? Significa isso, a morte espiritual. Ela é uma alienação, uma separação de Deus. Nós vamos ver lá na parábola do filho pródigo, por exemplo, que quando o filho pródigo ele estava longe do pai, lá comendo com os porcos, etc., ele estava em morte. O pai dele fala isso. Quando aquele filho retorna, ele fala, meu filho estava morto e reviveu. Mas ele não estava morto literalmente. Né? Ele não estava como um cadáver no cemitério. Ele estava separado. Enquanto aquele filho estava separado, ele estava morto. Quando ele voltou ali na comunhão com o pai, aí ele tinha, no caso, ressuscitado. Ele estava morto e reviveu. É exatamente a mesma coisa que acontece no âmbito espiritual com a gente. Quando a gente está separado de Deus, nós estamos mortos, porque Ele é a vida está nele. Quando nós estamos separados dele, nós estamos em situação de morte, uma situação de pecado, uma situação de depravação, uma situação de incapacidade, e etc. E quando nós somos justificados e regenerados, adotados como filho dele, aí nós retornamos à vida, porque aí sim nós temos aquela comunhão que lá no Éden tinha sido quebrada. E isso é regenerado, isso é renovado. Ali é feita uma nova criatura e ali se passa a ser feito um filho de Deus. Naquele momento a pessoa está vivificada, é vida, certo? A partir do momento que está unido com Deus, está num relacionamento com Deus, é adotado, está vivificado. Essa é a situação entre morte e a vida espiritualmente falando, né? Então, nesse primeiro ponto, quando nós tratamos de depravação total, é para ser idêntico, os dois é para defenderem a incapacidade do homem, que o homem não, nenhuma das obras que o homem faz é capaz de garantir a salvação, que pelas próprias forças ninguém pode ir a Deus, ninguém busca a Deus, não há um justo, não há um sequer, ninguém consegue se justificar pelas suas próprias obras, né, das suas próprias mãos. A única diferença que a gente tem que realçar aqui é daqueles calvinistas que falam de forma intensiva, deixando o homem como se fosse um demônio. Né? Um homem em situação de depravação é um demônio. Não é isso que significa esse termo. Né? Então, só aqui que a gente tem que tomar esse cuidado para separar as duas visões, mas não são todos os calvinistas que falam dessa forma. Sim, na sua maioria, aqueles que a gente conhece assim como hipercalvinistas, né, que inclusive tem alguns até que não evangelizam, porque de qualquer jeito os eleitos vão chegar, enfim, né? Então, a gente sabe bem, né, que, né, não são realmente todos. Então, como o irmão bem disse, né, são pontos bem parecidos, né? Bom, vamos fazer aqui a leitura do pessoal que está participando conosco aqui. A Patrícia Gonçalves, aqui de Ribeirão Preto, traz uma boa noite para nós. O irmão Geneilson também, né, de Garapava, traz uma boa noite para nós. Né? O Hinaldo Silva, que é o pastor, né? Deus abençoe, isso, meu querido Thiago. Amém, pastor. Deus abençoe. Reverendo Hinaldo, meu querido pastor. Amém.
né? O Tiago também, amém. Pastor Wagner diz aqui, ó, boa noite a todos, papo gostoso. Lembrou-me na época que fizemos um podcast, 29 episódios sobre essa temática no canal Bíblia Aberta. Nem Calvino, nem Armínio, mas sim a Bíblia. Deu 29 episódios, né? Olha só. Aí para você ver que não dá para nós, não vamos conseguir fazer, vamos conseguir dar só uma alisada ali no topo, né, pessoal? Então, assim, só para o pessoal não criar assim, grandes expectativas, né? O querido Rafael Jesus, né, manda boa noite para nós, lá do nosso grupo de apologética, né, irmão Rafael? Deus abençoe, né? E o pastor também aqui, Hinaldo, manda aqui um forte abraço, amém, meus queridos. É isso aí, pessoal, vai curtindo a nossa live, enfim, se inscrevendo aí no canal, compartilha essa live também com os seus amigos, né? E toda segunda-feira nós aqui dando continuidade no ministério, né, no projeto Conversa com o Pastor. Bom, irmão, nós já falamos sobre a depravação total, aqui agora começa, né, as diferenças mais acentuadas entre calvinismo e arminianismo, com o tópico calvinista sobre a eleição incondicional. O que é a eleição incondicional, irmão Thiago? Vamos lá. Ó, antes de eu entrar aqui, deixa eu fazer uma ressalva também. O pastor comentou a respeito dos hipercalvinistas. Talvez quem está nos ouvindo não conheça esse termo, né? Quando nós falamos do calvinismo, nós temos algumas vertentes ali dentro. Nós vamos ter o calvinismo clássico, que é aquele defendido pelos seus maiores pioneiros ali, como Francisco Torrentini, como Boetius, como William Perkins, Beza e também, né, como sucessor de Calvino, enfim, Gallius, esse pessoal que representa o calvinismo clássico, né? Tem um grande expoente aqui no Brasil, que é o Francisco Tourinho, tem trazido as obras, traduzido, né, materiais aí a respeito disso e defendem o calvinismo clássico, aquele calvinismo mais próximo ali desses pioneiros, desses pilares, né, do calvinismo. Nós vamos ter o neocalvinismo, né, que já vai ser aqui algo mais recente, como Jonathan Edwards, como nós vamos ter recentemente aí John Piper, por exemplo, um grande representante dessa visão mais neocalvinista, né? Nós temos aqueles calvinistas mais rígidos, como Gordon Clark, como o Pink, como que mais que a gente tem ali, mais defensores mais brutos ali, bom, mais esses nomes aí. Nós vamos ter também alguns, o hipercalvinismo, né, que o hipercalvinismo já seria o quê? Ele é mais que rígido, vamos colocar assim. É aquele calvinismo que considera assim, bom, Deus tem seus eleitos e seus réprobos, ok. Isso é incondicional, como a gente vai comentar daqui a pouco. Ok, não tem como mudar, independente do que você faça, do que você queira, do que você... Como o irmão perguntou, eu quero ser salvo aqui, mas não sou predestinado, e aí? Bom, os hipercalvinistas, eles vão dizer simplesmente assim, tanto faz, viva do jeito que você quer viver, faça o que você quer fazer, não precisa orar, não precisa evangelizar, não precisa buscar salvação, não precisa santificar, não precisa ter boas obras, não precisa de nada. Por quê? Se você for eleito, vai ser salvo, e se não for, vai ser condenado e ponto. Então, tanto faz se você vive em pecado ou se não vive em pecado. Se você vive e é eleito, vai ser salvo, e se você não vive e não é eleito, não vai ser. Bom, o hipercalvinista ele foi muito por esse caminho. Spurgeon, por exemplo, ele combate bastante os hipercalvinistas da sua época, inclusive até chegou a ser chamado até de arminiano no final da sua vida, de tanto que ele começou a bater no calvinismo por causa dos hipers, não porque ele deixou de ser calvinista, né? Apesar que no final da vida o Spurgeon escreveu, né? Para mim, tanto faz ser chamado de calvinista ou arminiano, desde que eu seja considerado como bíblico, né? Mas ele mudou bastante a postura, porque no começo ele atacou muito o arminianismo. Mas eu acredito que ele foi conhecendo melhor, né, e percebido que não é aquela coisa que muitos pintam por aí como se fosse a heresia pura, né? E não tem nada a ver, não tem nada disso. Na verdade, o calvinismo e o arminianismo são até muito próximos, se a gente pode considerar assim, são bem próximos.
né? John Wesley chegou a dizer, eu sou um fio de cabelo do calvinismo, né? Apesar que aquele pequeno fio era um abismo de diferença, mas mesmo assim, quando a gente analisa, não são tão diferentes. São e não são, é um iceberg. É uma pontinha ali e que faz muita diferença, mas é pouquíssimas coisas que mudam, né? Então nós temos essas visões. Então nós vamos ter o calvinismo clássico, o neocalvinismo, o hipercalvinismo. Nós vamos ter os calvinistas de 5 e de 4 pontos, né, que vão se diferenciar no ponto da expiação, que a gente vai tratar daqui a pouco. Uma outra vertente que a gente tem os ocasionalistas, né, por exemplo, Vicente Schauble, né, que é defendido como um calvinista muito rígido, ele já parte ali pro ocasionalismo, enfim. São várias vertentes que nós temos dentro desse grupo chamado, que ramificou, né, o calvinismo original, o calvinismo clássico, né, e depois o neocalvinismo também, que eu acredito que é o maior e mais conhecido, mas nós temos essas outras ramificaçõezinhas aí que muitos, inclusive, nem gostam de dizer que é calvinismo, né, é outra coisa, porque desvirtuaram, né, desviaram ali dos pontos. Mas, voltando aqui ao nosso tópico, vamos falar agora então sobre eleição incondicional. Bem, nós temos já outra divisão dentro do calvinismo, os supralapsarianos e os infralapsarianos, né? O que essas palavras estranhas? Supra e infra significa, basicamente, vai ser antes e depois, vamos colocar assim bem fácil. Lapso, né, vencer a queda. O lapso é uma queda. Então nós temos os supralapsos, antes da queda, e os infralapsos depois da queda, né? Isso significa uma ordem dos decretos divinos, né? Na eternidade, quando Deus está, eu não posso nem dizer planejando, porque Deus ele é onisciente, então não existe um raciocínio de um antes e depois. Isso é só uma forma lógica de nós, como homens, entendermos isso. A forma de que Deus planejou, vamos colocar entre aspas, que ia ser os decretos, e depois nós temos a ordem de execução, é a qual aqueles decretos vão se cumprindo. Esse primeiro momento nós chamamos de ordem lógica, e o segundo é onde vai acontecer a ordem cronológica. Então, o que é esse antes e depois? É com referência à queda. A queda do homem é um decreto de Deus, certo? No calvinismo. Deus decretou que o homem ia cair. Alguns preferem até dizer permitiu mesmo, né? Mas é um decreto, né? A questão é, a eleição, ela é antes do decreto da queda ou ela é depois do decreto da queda? Essa foi uma discussão ali intracalvinismos, né, que surgiu, e até hoje existem os dois grupos. Os que defendem que o decreto de eleição ele é antes da queda, né? Antes de Deus decretar a queda, ele já tinha a intenção de ter os eleitos ali e os reprovados. O Theodor Beza, por exemplo, que foi sucessor de Calvino, ele defendeu isso, né? Ele pega lá Romanos 9, da mesma massa Deus pode fazer dois bairros, um para honra e um para desonra. Quando ele interpreta massa, ele está interpretando a humanidade ainda não feita, né? A humanidade ainda informe, ou seja, o planejamento, Deus, vou fazer o homem, tá, então eu vou fazer eleitos e reprovados, ponto. Depois disso, vou decretar que vai existir a queda, certo? Depois disso, vou decretar a salvação dos eleitos e a condenação dos reprovados, certo? No infralapsarianismo, a eleição ela acontece depois da queda. Então, primeiro, Deus, colocando a nossa linguajar humano, né? Vou criar o homem, decreto a queda desse homem, aí dentre a massa, aí a interpretação infralapsariana, entre a massa ali já é a humanidade caída, certo? Então, dentre a massa da humanidade caída, aí Deus elege alguns e reprova os outros, né? Então, quando nós falamos em eleição incondicional, é uma eleição que ela tem fundamento unicamente na vontade de Deus, certo? Deus, ele pega a sua massa, seja a humanidade não criada ou seja a humanidade caída, e decide, vou eleger uns e o resto eu vou reprovar, o resto eu não quero salvar, ponto. Depois disso, Deus decide, o que é o próximo ponto que nós vamos abordar, Cristo como mediador, né, para salvar aqueles eleitos. E aí vai entrando as ordens de execução. Então, é meio maçante isso, meio chatinho de explicar, né, porque envolve
os decretos eternos. Mas a eleição incondicional é basicamente isso. É uma eleição que ela tem unicamente a vontade de Deus como seu fundamento, certo? Então, Deus tem ali a humanidade e decide, vou eleger um grupo, vou reprovar o outro grupo. E essa eleição ali, ela é antepraevisa mérita, né? E significa o quê? Que Deus, ele não conhece nada da criatura, nem fé, nem obras, nem incredulidade, nem rejeição, nem aceitação e nem nada. Deus primeiro decidiu, vou eleger um grupo, vou reprovar outro grupo. Depois disso, vou enviar Cristo para salvar o grupo que eu elegi e vou enviar uma graça para salvar esse grupo que eu elegi, né? Que a gente vai entrando nesses próximos tópicos aí na sequência, né? Mas a eleição incondicional, ela é isso. Para ficar um pouquinho mais claro, no arminianismo não tem essa questão de da ordem lógica, não existe uma diferença. O decreto da eleição é posterior à queda, ponto. Primeiro vem ali o decreto de criação, depois o decreto de permissão da queda, certo? Depois o decreto de Cristo como mediador da humanidade, e então, depois disso que vem o decreto da eleição ou da reprovação, né? Que é ainda posterior até a própria concessão da graça. Então nós temos, primeiro momento, a criação, depois a permissão da queda, Cristo como mediador, a concessão da graça universalmente, de forma resistível, mas suficiente, e então nós temos a eleição e reprovação, certo? E aí Deus decide eleger aqueles que não resistem à sua graça, assim como decide reprovar aqueles que resistem à sua graça. E Deus, ele é soberano para isso. Então, no arminianismo, a eleição ela é condicional porque ela se fundamenta não apenas na vontade de Deus, mas também em Cristo, né? Da forma que o homem vai se relacionar com a graça e como ele vai se unir a Cristo. Então, ela tem essa condicionalidade. Cristo como seu fundamento também. E no calvinismo, é somente a vontade. Cristo, ele é o fundamento da salvação, mas ele não entra como um fundamento da eleição. Por isso que ela é incondicional. Deus decidiu apenas pela sua vontade, ponto. No arminianismo, é pela sua vontade em Cristo. Então, aqueles que vão resistir ou aqueles que não vão resistir, Deus decreta ali a sua salvação ou a sua reprovação, como vai dizer no primeiro artigo da remonstrância, né? Deus, ele em Cristo, um decreto eterno na eternidade, ele decide que iria salvar aquele que vão crer e perseverar, assim como ele decide reprovar como alheio a Cristo aqueles que vão se manter em incredulidade. Ponto assim. No calvinismo não tem isso, né? A eleição ela acontece antes mesmo da decisão ali, vamos dizer assim, do decreto de Cristo como mediador. Por isso que no arminianismo ele vai ser o mediador de toda a humanidade, morrer por toda a humanidade, e no calvinismo ele vai morrer somente por aqueles que já estão eleitos, né? Que aí a gente entra já no próximo ponto aí. Maravilha. Bom, deixa eu reconhecer mais uma vez o pessoal que está aqui conosco, né? Comentando aqui. Vamos pegar aqui o Rafael, né? Ele diz aqui, ó, excelente convidado, conhece o assunto. Meu pai está aqui conosco, manda um boa noite para nós. O eletromagnético diz aqui, magnético, perdão, como um Deus que decreta uma queda poderia ser um Deus bom? Rapaz, só porque não entendem Deus estar fora do tempo, fazer ele ser mal, né? O Thiago diz aqui, ó, vi um vídeo do pastor Paulo Júnior falando que a pessoa tem alguns costumes ou desejos. O pastor alertava assim, cuidado, você pode não ser um eleito. Daí que eu pensei, coitado dos membros, né? E o Rafael completa aqui, falou assim, Thiago, Rafael dos Santos, fala perigosa essa do pastor Paulo, né? Eu costumo dizer que você pode ser arminiano, você pode ser calvinista, você só não pode ser chato, né? Mala, não pode ser mala, chato, enfim. Verdade. Você pode ser calvinista, pode ser, só não pode ser chato, né? Aí realmente esses daí não tem perdão, né? Não estou dizendo que é essa questão aí do pastor referido, né? Até o pastor aqui de Franca, né? E até um expoente, né? Desse neocalvinismo aí dos dias atuais, né? Apesar que eu não conheço
ele pessoalmente, não conheço também a fundo as outras doutrinas que ele crê, né? Bom, mas vamos seguir aqui, irmão. Vamos falar agora então sobre a eleição, a expiação, perdão, limitada, que o irmão até já deu uma abordagem inicial ali sobre esse tópico, né? Sim, se conecta completamente com o ponto anterior. Porque como a eleição ela é incondicional, significa o quê? Que Deus vai decidindo ali. Eu vou eleger esse, vou reprovar aquele. E aquilo só se fundamenta na vontade, não se fundamenta em Cristo também. Então Cristo ele se torna posterior. Isso a gente está falando em ordem lógica, tá? Não é como aquilo acontece no tempo, tá bom? Isso é bom deixar claro, porque às vezes as pessoas confundem, né? Sei que é um assunto meio chatinho e complicado, mas, por exemplo, Paulo vai falar, Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, isso é uma coisa eterna, é antes da fundação do mundo. E tanto no arminianismo quanto no calvinismo, isso aconteceu na eternidade. A diferença qual é o fundamento disso? Para nós, arminianos, a gente foca bastante nesse versículo de Efésios 1:4, no nele. Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. E nos predestinou para sermos filhos de adoção, etc. E aí sim, isso é segundo o beneplácito da vontade dele. Tá bom, mas a eleição foi nele. A gente foca bastante nesse nele, como significando, literalmente no grego, em ele, dentro dele. Então, Deus nos elegeu dentro dele, de Cristo, né? Dele, Cristo. Né? Esse é um foco que nós arminianos damos. No calvinismo, quando eles vão falar da eleição, o decreto da eleição ele vem antes de Cristo. Até por isso, às vezes, a gente tem uma pergunta, mas se Deus tem os seus eleitos reprovados na eternidade, por que Jesus morreu pela humanidade toda? Né? Não faz sentido. Bom, faz, quando a gente coloca a ordem lógica dos decretos na ordem certa. Né? Primeiro é a criação, a permissão, Deus permite que Adão peque, né? Não autorizando, não é nesse sentido de permissão, ele não autorizou ele pecar, ele pecou, ele desobedeceu, mas aquilo foi uma permissão no sentido de que Deus não foi lá e impediu ele, não, ele permitiu ele pecar da mesma forma que acontece com todos nós, dá a graça, deu a suficiência e tudo mais. Adão caiu porque ele quis, né? Ele tinha tudo necessário vindo de Deus para ele ser fiel. Eu costumo bem analisar isso. O cenário que Deus fez era tudo pronto para Adão ser fiel. Tudo. Né? Deus criou a terra, tudo perfeitamente bom, todas as coisas boas, colocou ele no jardim, deu assoleador, estava tudo bom. A própria Escritura vai dizer isso. E tudo que Deus fez era muito bom. Né? Todo aquele cenário, Deus ali na viração do dia vinha falando com ele e tudo mais, tudo perfeitamente para ele cumprir. A única coisa ali, não coma daquele fruto. Era uma coisa que é palpável para Adão, fácil, né, se manter fiel ali. Tudo perfeito para a fidelidade, mas mesmo assim ele caiu. Caiu porque ele quis. Deus não impediu. Não impedir ele seria nesse sentido de permissão, certo? E aí então vem o decreto, depois do decreto da permissão, a permissão da queda, vem o decreto de Cristo como mediador. Né? Cristo, ele morrer por toda a humanidade que caiu ali em Adão. Então ele morre por toda a humanidade e aí dá a graça que vem da cruz, uma graça para toda a humanidade. Só então que nós vamos ter fundamentados na expiação e na graça a doutrina o decreto da eleição. Por isso que é condicional, como eu disse. No calvinismo, como é anterior, aí sim não faz sentido, porque Deus já tem os eleitos fixados. Aí realmente, vou morrer para todos para quê? Né, os meus eleitos já tá certo, então... Né? Só que aí o que acontece? Quando nós falamos de expiação limitada, o calvinismo ele vai dizer que o valor do sangue de Cristo, o valor do sangue, ele assim, como que eu posso dizer? Ele é ilimitado. Né? O valor do sangue, o que vale o sangue de Cristo, não tem como medir, vale tudo, certo? Então, a suficiência dele ali, nesse sentido, de valor, é total, igual no arminianismo. O valor do sangue de Cristo é o sangue de Deus que se encarnou, né? É o Deus que se fez carne, na carne, ele como homem, é aquele sangue derramado. O valor do santo, né? Que o santo de Deus, o Filho de Deus ali, que foi derramado na cruz. Então, o valor dele é total, abrange qualquer coisa, né? É imensurável o valor do sangue. A questão que nós diferenciamos novamente é intenção, né, e aplicação.
No calvinismo, o valor do sangue não tem limite, ok. Porém, a intenção é somente pelos eleitos, certo? Por isso que ele é suficiente somente para os eleitos. Porque seja na visão supra, ou seja na visão infra do calvinismo, Jesus ele só morre pelos eleitos. Ponto. Como ele já tem os eleitos e morre só por eles, a intenção foi só por eles. Bom, então é suficiente só para eles, apesar de ter o valor que pode cobrir todo mundo, né, a intenção não é para todo mundo, é só para os eleitos. E é aplicado também só nos eleitos. Enquanto isso, no arminianismo, não apenas o valor do sangue é total, mas a suficiência daquilo é por todos, porque o sangue é derramado pela humanidade, sem descrição ainda de eleitos e reprovados, que isso é depois, né? Logicamente depois, tá? Então, primeiramente, o sangue é por todos. Tem a intenção de ser por toda a humanidade. Ponto. E aí vem a concessão da graça. Aí sim, depois disso, que nós temos a distinção de eleitos e reprovados, que é onde entra a aplicação do sangue. Vamos comparar lá com o Yom Kippur, por exemplo, do judaísmo, né? O dia da expiação. Nesse dia, nesse único dia, né, que acontece no nosso mês de setembro, o sumo sacerdote, ele ia lá dentro do Santo dos Santos, fazia o sacrifício por todo aquele povo. Pronto, o sacrifício está feito. Mas basta só o sacrifício? Não, é preciso o arrependimento. Deus já falou muitas vezes isso. Não é sacrifício que eu quero, mas é um coração contrito. O obedecer vale mais que o sacrificar. Deus, ele quer um arrependimento, é um coração contrito. Aquele sacrifício era feito não porque o sacrifício era um fim em si mesmo, no Antigo Testamento, mas sim porque aquele sacrifício ele apontava para Deus perdoando o povo. E ao sacrificar um animal, aquilo era para gerar um pesar. Olha, meu pecado é tão grave que ele gerou a morte de um ser vivo. Olha o pesar disso, né? Olha o arrependimento. Meu pecado é tão grave que ele gerou a morte de um animal aqui, de um ser vivo, de uma criatura de Deus. De tão grave que ele é. E isso vai aludir lá para o Novo Testamento, onde nós temos o sangue de Cristo, né? O perfeito sangue de Cristo. Mas é preciso o arrependimento, certo? Para aplicar aquele sangue. No calvinismo, a expiação ela é limitada porque Deus intenciona que o sacrifício seja derramado somente pelos eleitos e ele vai aplicar somente nos eleitos, que a gente vai entrar nesse ponto depois, que é com a graça. No arminianismo, a intenção é por toda a humanidade, porque Deus quer conceder a graça para toda a humanidade, como diz lá em Tito, né? A graça manifestou salvadora a todos os homens. E daí, pela graça, sim, aí vai ser feita a distinção entre eleitos e réprobos, conforme a vontade de Deus em Cristo, né? Que é onde vai entrar a aplicação. Aqueles que se arrependem, Deus aplica ali o sangue de Cristo e a pessoa é expiada. E naqueles que não creem, não recebe aquela aplicação e a pessoa, então, não vai ser salva, né? Por isso que nós falamos assim no arminianismo. O sangue, ele é suficiente para todos, mas ele é eficaz, ou seja, aplicado somente nos que creem, que são os eleitos. No calvinismo, o sangue ele é derramado já com a intenção de ser aplicado somente nos eleitos. Então, ele é derramado de forma limitada nesse sentido, com uma intenção limitada e uma aplicação limitada. No arminianismo, é com uma intenção geral, universal, mas a sua aplicação é limitada nos eleitos, nos que creem, né? Que são aqueles que creem. Não sei se o pessoal está conseguindo entender, aí, o pessoal que está assistindo a live. Bom vocês também deixarem aí um feedback para nós. Estou conseguindo entender, está ficando claro, ou não entendi bem esse ponto, que a gente vai destrinchando melhor, né? Uhum. Exatamente. Não, mas eu creio, irmão, que está ficando muito claro, né? É uma questão até mesmo de termos, mas que claramente, né, na palavra de Deus nós temos essa distinção. Por exemplo, eu até separei um versículo aqui para a gente falar, né, em todos esses assuntos, né, que é 2 Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam,
né? Senão que todos venham a arrepender-se. Então a vontade de Deus é que todo mundo venha ser salvo, né? Mas a gente sabe que nem todas as pessoas vão também, chegar. Né? 1 Timóteo 2, lá no versículo 4, né, ele vai dizer, né, Deus ele deseja a salvação de todos os homens, que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Né? Então aqui vai entrar bem esse ponto que eu comentei. Deus deseja a salvação de todos. Por quê? Porque nós temos um mediador entre Deus e a humanidade inteira, que é Cristo. Né? E aí nós temos esse desejo antecedente pela salvação de todos, mas na sua aplicação, a aplicação daquele sangue derramado, ela vai ser para salvar os eleitos, que são para salvar os que creem. Né? Mas o sangue foi derramado em vão? De forma nenhuma. O sangue ele tem benefícios gerais para toda a humanidade. Né? A própria preservação da raça já se deve a Cristo, porque senão era para ter acabado a humanidade lá no Éden. Né? Se não fosse o sangue de Cristo, já tinha acabado lá no Éden mesmo. Já acabava toda a humanidade lá. Não. Pela misericórdia dele, e que ele morreu por toda a humanidade, que a raça pôde ser preservada. A raça humana continua até hoje. Né? O valor desse sangue ele não tem limite. Né? A intenção dele ali não tem limite. E Paulo vai dizer também isso. Em 1 Timóteo, se não me engano, em 1 Timóteo 4, ele vai dizer sobre que Deus é salvador de todos os homens, mas especialmente dos que creem. Então há um sentido que Deus é salvador de todos os homens. E a gente tem que dever isso aos méritos de Cristo, óbvio. Não tem outros méritos que a gente pode recorrer, senão os de Cristo. Então, em um certo sentido, por causa da morte de Jesus, ele é salvador de todos os homens. Mas, especialmente dos que creem, que são aqueles que serão glorificados no fim, aqueles que creem de forma perseverante até o fim, é claro, né? Esses vão até o fim. Então, é bem importante a gente salientar esse ponto do calvinismo, porque ele está ligado com o anterior. A eleição, sendo ali incondicional e sendo antes do decreto de Cristo como mediador, a expiação ela se torna limitada nesse sentido. E aí vale uma ressalva. Existem também os calvinistas de 4 pontos. E esse é exatamente o ponto que esses calvinistas rejeitam. Eles acreditam numa expiação ilimitada. Tá? Existem esses calvinistas de 4 pontos. Eles vão historicamente, o calvinismo de 4 pontos, ele vai estar mais ligado ali com o movimento de George Whitefield, né, que inclusive vai gerar a igreja anglicana reformada e etc. Historicamente está mais ligado a ele. Se o pastor pode me corrigir aqui sendo do meio, nos batistas também, os batistas regulares, geralmente também defendiam uma expiação ilimitada, né? Sendo batista, acho que pode me confirmar esse ponto também, né? A gente vê bastante isso. Entre batistas é bem comum ver pastores defendendo ali o calvinismo, mas com expiação ilimitada. Entre anglicanos também nós vamos ter essa expiação ilimitada, né? Os anglicanos reformados, tá? Porque não são todos os anglicanos que são calvinistas. São os anglicanos reformados que vão ser calvinistas. Então, é nesse ponto que eles divergem. O calvinismo de 4 pontos, ele rejeita uma expiação limitada. Então, para eles, Cristo morreu por todos, né? Por toda a humanidade. É suficiente para todos, com a intenção ali de ser expiação para todos, né? Mas aplicado somente nos eleitos, que é aqueles que Deus vai escolher também de forma incondicional também. Exato. Bom, reconhecer mais o pessoal que está participando aqui conosco, né? Pastor Paulo Ismael manda um boa noite para nós aqui. Ele fala que assunto polêmico que tem dividido muitas boas igrejas e separa muitos pastores. Quem sempre perde é o reino de Deus. E eu vou até aproveitar, se o irmão me permite, fazer um comentário sobre isso. É triste demais, né? Às vezes pastores que podem até, o que eu brinquei até que o pastor Hinaldo, né, falou aqui do que você pode ser calvinista, ou você só não pode ser chato, mas o que a gente tem percebido, o pastor Paulo Ismael, é que há um orgulho muito grande de alguns irmãos, né? Então a questão calvinista ou mesmo arminiana, ela não é para gerar esse tipo de orgulho que tem sido gerado por algumas pessoas, né?
Eu não excluo da minha convivência, da minha comunhão, pastores que são calvinistas. Eu até mencionei aqui para o pastor Tiago, em off, antes da nossa live, que eu tenho um grande amigo meu que ele é calvinista, né? E eu sei que ele é calvinista, ele sabe que eu não sou calvinista, né? E ele, assim, nós nos tratamos mutuamente com muito respeito. Inclusive, comentei isso com o irmão Tiago aqui, ele me procurou, falou, pastor, o senhor sabe no que eu creio, eu tenho um novo ministério, eu preciso de uma igreja mãe, o pastor pode me indicar uma igreja mãe que tá mais ou menos de acordo com aquilo que eu creio, o irmão sabe. Irmãos, tive o prazer de indicar para ele uma igreja assim, né, e entrar, passar o contato dele para o pastor, do pastor para ele, não tem problema nenhum, né? Agora, aquele pastor, aquele irmão que de repente, nossa, abraça uma visão, quer impor essa visão ao outro e faz disso até o impedimento para a comunhão, eu não posso dizer que esse irmão tá certo. Para mim, esse irmão tá agindo, na realidade, não é nenhuma questão de calvinismo e arminianismo, ele tá agindo realmente na carnalidade, né, na carne, né, e realmente não está agindo de acordo com o propósito de Deus, né, nesse sentido. O pessoal está participando aqui, deixa eu só reconhecer rapidinho aqui. O pastor Wagner, ele fala aqui, ó, e quem não se identifica com o calvinismo e também não acredita na perda da salvação, o que é considerado? O pastor Wagner, eu tô junto com o irmão, teoricamente, arminianos de 4 pontos e calvinista de 1. O irmão assim, viu a situação, né? Enfim, né, o pastor Paulo Ismael complementa, o calvinismo, depois de uma vida devota, tem que torcer para fazer parte dos eleitos, senão tá no sal ou no fogo. Ele diz aqui, lembra muito dos testemunhos de Jeová, 144 mil. O Rafael diz, respondendo ao pastor Paulo Ismael, debates na forma de diálogo são importantes para que tenhamos uma fé sem paixões. Provérbios 8:17, que pleiteia por algo a princípio parece justo, porém vem o seu próximo e examina. Concordo, mas, irmão Rafael, só queria pontuar por essa questão, né, dessas divisões que às vezes tem, né, e que às vezes machuca, né, com certeza, né. O pastor Hinaldo diz aqui, alguns irmãos calvinistas enfatizam o capítulo de Mateus 22:14 como muitos são chamados e poucos escolhidos, né, essa é uma lógica fora do contexto, né? E o irmão Josimar também manda o boa noite para nós aqui. Aqui eu converso com o pastor, a gente procura reconhecer todo mundo, se o programa é ao vivo, né? Para que todo mundo realmente tenha espaço e fale, né, também conosco, né? Aliás, deixa eu só reconhecer esse comentário que ele é importante também, ó. O capelão Maurício, ele diz aqui, ó, eu e minha esposa nos convertemos na Batista Livre, tida como arminiana, porém nunca ouvimos falar dessas questões, sabemos sim que temos de ser testemunhos, dar frutos de arrependimento. Exatamente, né? Muito bem. Bom, vamos lá, graça irresistível. Irmão Tiago, vamos falar um pouco sobre graça irresistível. Vamos lá. Aqui é uma outra consequência, né? A gente vê que no calvinismo nós temos várias consequências ligadas aos seus pontos, né? A partir do momento que nós temos ali uma eleição que é antes do decreto de Cristo como mediador, aquilo já se liga com uma expiação limitada que vai recorrer à graça irresistível. Como o próprio nome diz, é uma graça que não se pode resistir, certo? Significa que Deus ele vai agir naquele eleito que Jesus morreu, e Deus elegeu incondicionalmente. Aí ele enviou Cristo para morrer por esses eleitos. E aí então, para chamar esses eleitos, salvá-los, Deus vai dar uma graça que não pode ser resistida. Eles vão ser convertidos e vão crer. Alguns calvinistas até chegam a dizer que defendem que a graça ela é resistível num certo ponto, mas que uma hora ou outra ela vai ser irresistível, né? Então, assim, Deus vai chamando, a pessoa resiste, até simplesmente não resistir mais, né? Porém, quando a gente vai analisar melhor, né, esse ponto, a gente vê que não condiz muito essa visão, né, dessa forma.
O calvinismo em si, o mais clássico, ele defende a graça irresistível como uma ação que vai regenerar o homem. Então ela vai pegar e ponto, regenerou. A partir daquele momento é uma nova criatura. Agora que ele é uma nova criatura, agora sim ele vai crer. Porque já que ele é uma nova criatura, então ele vai crer, está regenerado já, né? Nem todo calvinista, é claro, concorda com uma regeneração que precede a fé. A gente tem, por exemplo, Millard Erickson, né, que não defende assim, ele defende que a fé precede a regeneração. Então a gente crê, depois, pela nossa fé, a gente é feito nova criatura, né, regenerado. Mas o calvinismo mais clássico, ele entende que primeiro Deus vai regenerar. Então a pessoa está em depravação total, ele vem, regenera, ela se torna uma nova criatura, e como ela já está transformada, aí ela automaticamente já vai crer. Não tem como mais resistir àquilo, né? Inclusive, os calvinistas costumam fazer uma separação entre uma graça comum e a graça da salvação. A graça comum é uma graça não salvífica, né? Ela não salva. É só uma graça que vai ajudar o homem a fazer o bem, vai ter algumas atitudes de boas ali, vai restringir o pecado, algumas coisas nesse sentido, mas ela não tem nenhum motivo salvífico, né? Já a graça da salvação, essa é irresistível. Quando Deus agir com ela, ponto, acabou. Aquela pessoa é convertida. Né? Deus agindo com ela, não tem mais jeito de resistir a essa graça, né? Usam até bastante os versículos lá, agindo eu, quem impedirá? Né? Um versículo que geralmente eu vejo calvinistas usando bastante, né? Que querem dizer que quando Deus age com a sua graça, então quem pode impedir? Né? Ela não pode ser resistida. Claro que como arminianos nós discordamos desta interpretação, inclusive discordamos que seja isso que o contexto esteja falando, né? Quando está falando sobre isso, Deus está falando sobre os seus juízos ali, né? Os seus desígnios de juízos ali que nós vemos no seu contexto, né? Não tem nada a ver com a chamada de salvação, né? Pelo contrário, quando a gente vê chamada de salvação, lá, por exemplo, em Atos 7:51, nós vamos ver ali Estevão dizendo, vocês resistem ao Espírito Santo. Em Lucas 7:30, nós vamos ver ali dizendo, vocês rejeitaram os desígnios de Deus e rejeitaram ser batizados por João. Né? Nós vamos ler Oséias. Eu gosto muito de Oséias 11. Eu acho que é um dos textos mais claros para mim. Lá em Oséias 11, dos versículos 1 ao versículo 5, Deus vai dizer, eu te amei, te chamei de meu filho, eu te atraí, eu te ensinei, eu te tomei pelos meus braços, te puxei com laços de amor e vocês recusaram se converter. Então, assim, nós temos tudo ali. Deus amando, chamando de filho, Deus pegando pelos braços, ensinando, tirando o jugo que tem lá também, atraindo com cordas humanas laços de amor e eles recusam se converter. Então, assim, ali para mim está um versículo muito claro que a graça é resistível, sim. A graça que chama para a salvação, que busca converter, ela é resistível, sim. Porque Oséias vai falar sobre isso, Atos 7:51, que eu acabei de citar também, né? Nós vamos ter esses... O próprio Paulo, ele disse, né? Ele recalcitrava. Recalcitrar é resistir, né? Ele recalcitrava ali contra o chamado de Jesus. Até que ele deixou, quando ele teve a visão, ele não foi desobediente. E ele diz isso. Quando ele está falando com o rei, ele vai falar, rei Agripa, eu não fui desobediente pela visão que eu tive. Se ele não foi, ele poderia ser. Né? Aí entra a nossa discussão de interpretação ali. Nós vamos dizer que ele estava resistindo e parou de resistir, ele não foi desobediente. E o calvinismo vai dizer, não, ali naquele momento Deus agiu com a graça irresistível e não tinha como ele desobedecer. Né? E para nós isso não faz sentido, porque se não tinha como desobedecer, não faz sentido ele dizer, eu não fui desobediente. Né? E aí entra a questão de interpretação. Mas a graça irresistível é uma consequência. Se Deus já tem os seus eleitos, Jesus morreu por esses eleitos, então ele vai chamar esses eleitos de uma forma que não tem como eles falarem não. Eles vão crer e ponto. Né? Eles vão ser transformados e ponto. Né? Alguns calvinistas até colocaram essa graça de uma forma um tanto infeliz. Por exemplo, o Sproul, né, famoso calvinista aí, né, um dos grandes nomes, né, do calvinismo, né, e Sproul, né, ou Sproul, como escreve, né, como a gente falaria aqui no nosso português, mas
Sproul, ele vai dizer que a graça irresistível, ela é um estupro santo da alma, né? Por ser essa puxada, né? Eu acho que é até um pouco infeliz a forma que ele utilizou, mas é uma forma que a gente vê um calvinista grande, de peso, falando dessa graça, um estupro santo da alma, né? Claro que como arminiano a gente discorda disso, nós não cremos que seja isso, Deus não comete esse tipo de ato, não abusa, né? Para nós não existe coerção, não existe uma violação da vontade da criatura, não existe estupro santo, não existe esse tipo de ação. Deus ele vai transformar, ele vai chamar, ele vai guiar, ele vai atrair, e é sempre graciosamente. Claro que nós também temos os calvinistas que vão dizer a mesma coisa e vão falar, eu também creio assim, eu creio que é uma chamada gentil, eu creio que é uma atração graciosa, eu não creio que coarge, não tem coerção, não tem nada disso também. Nós temos, como eu falei, tem várias modalidades de calvinismo ali, né? Nós vamos encontrar ambos defendendo de várias formas, mas basicamente a graça irresistível é isso. É uma graça que vai regenerar, e aí então, o eleito já regenerado, vai crer em Jesus. Uhum. Exatamente, né? E uma dessas questões da graça irresistível, né, é que o calvinismo ele alija com essa ideia a total ideia de que o homem pode se achegar a Cristo, né? A ideia do livre-arbítrio, né? Obviamente a gente tem que ter muito cuidado com o livre-arbítrio, mas a gente, para não dizer que o homem tem parte na salvação, né? Ou que o homem pode se salvar a si mesmo, né? Que também é uma visão equivocada de alguns calvinistas em relação a doutrina arminiana, né? Alguns dizem, esse negócio de vocês são monergistas, qual que é o outro? Sinergistas, são sinergistas, né? Vocês são pelagianistas. Não, né? O homem não tem, mesmo no arminianismo, né, irmão? O homem não tem qualquer virtude para salvação, né? O terceiro ponto da remonstrância fala isso. A remonstrância, estamos falando lá em 1610, antes de Dort. Os remonstrantes, um ano depois de Armínio morrer, eles escreveram no artigo 3 que o homem ele não tem por si mesmo e nem mesmo na energia do seu livre-arbítrio capacidade de pensar, buscar, desejar ou ir até Deus, por si mesmo. Não tem. Desse mesmo e nem no seu livre-arbítrio ele não tem essa capacidade. Isso é gerado pela graça. Por isso que no arminianismo a graça, ela vem antes, né? Como a gente costuma chamar, graça preveniente, que é o termo que Agostinho usou, inclusive, contra Pelágio. É aqui que é mais interessante. Porque Pelágio, ele vai dizer que o homem pode pensar, buscar e ir até Deus, né? E fazer ali as boas obras e tudo mais por si mesmo. Ele tem essa capacidade. Agostinho vai defender que não, o homem é totalmente depravado e não tem essa capacidade. Por isso que a graça tem que vir antes. E a graça vir antes é a mesma coisa, o termo que ele usa é graça preveniente. O termo, né, latino praeveniente significa aquilo que vem antes, aquilo que antecede, aquilo que precede. Então, graça preveniente é a mesma coisa de graça que antecede, graça que vem antes, graça que precede, graça que vem primeiro, né? Para nós, arminianos, esse é o ponto fundamental. A graça vem primeiro. Ponto. Depois, as outras coisas, né? E você tocou num ponto importante, questão do livre-arbítrio, né? O arminianismo, ele vai defender, igual Agostinho, inclusive, quem quiser ler, pode ler lá na Confissão de Augsburgo, Confissão Luterana, tá? Lutero é um dos mais reconhecidos ali que falou contra o livre-arbítrio, por exemplo, dos católicos, enfatizava a questão da fé, etc. Mas a própria Confissão Luterana, que está lá, a Confissão de Augsburgo, ela vai citar, se não me engano, artigo 18, ela vai citar o próprio Agostinho na sua confissão e vai dizer, nós cremos no livre-arbítrio. Mas como? Um livre-arbítrio, e aí é igualzinho ao arminianismo, um livre-arbítrio que só é para coisas naturais. Por exemplo, o livre-arbítrio para eu escolher o que eu vou comer, o que eu vou vestir, onde eu vou trabalhar, se eu vou de tênis, se eu vou de chinelo, se eu vou de moto, se eu vou de carro, se eu vou de metrô,
se eu vou casar com a mulher tal, com um homem X, se eu vou ter filhos esse ano, se eu vou ter filhos o ano que vem, né? Esses planejamentos do nosso dia a dia, essas coisas, assim, se eu vou comprar o livro X ou não, ou se eu vou assistir série, essas coisinhas, essas decisões do nosso cotidiano, é livre-arbítrio. O termo livre-arbítrio, esquecem dicionários que são humanistas. Tem um monte de dicionário aí que é humanista, certo? Eles defendem uma visão ateísta, né? Não é isso que o cristianismo crê. Quando a gente fala de livre-arbítrio, nós estamos falando daquela capacidade da vontade para se decidir. Então, eu tenho capacidade da minha vontade para decidir o que comer? Tenho. Então, eu tenho livre-arbítrio. Eu tenho capacidade da minha vontade para escolher o que vestir? Tenho, eu decido isso. Então, isso é livre-arbítrio. E é nesse sentido que Agostinho defendeu, que os luteranos defenderam, que os arminianos defendem, e inclusive os próprios calvinistas clássicos defendem também, né? Mas aí inventaram um outro termo, livre agência, né? Que muita gente pergunta, o que é livre-arbítrio? A gente não tem livre-arbítrio, tem livre agência. Quando você vai ver o significado, a pessoa simplesmente está dizendo que tem livre-arbítrio, da mesma coisa, só mudou o nome. Não mudou nada. Quando eu falo que eu tenho livre-arbítrio, é isso, é capacidade de ir e vir, capacidade de escolher o que vestir, comer, etc. Né? No quesito espiritual, todos concordam, nosso livre-arbítrio foi destruído para o bem. Não temos essa capacidade mais, para o bem espiritual. Tá? Não temos. Precisamos da graça, dependemos da graça. Quando a graça age, aí sim que o nosso arbítrio pode decidir-se a fazer o bem ou não fazer o bem. Então, por exemplo, quando você está aí cristão, sendo cristão já, você vai decidir, olha, eu decidi não estar assistindo o Netflix hoje, não estar assistindo a minha HBO, assistindo a TV, mas eu estou assistindo aqui, ó, a conversa com o pastor. Eu estou assistindo coisas de Deus. Essa decisão que você teve é um bem espiritual. Você está edificando a tua vida, eu tenho certeza. Você está falando de Deus, ouvindo sobre Deus, ouvindo sobre a palavra. Isso é um bem espiritual. Só que você só pode fazer isso porque você tem a graça. Se você não tem a graça, teu livre-arbítrio jamais escolhe o bem. Né? E isso é uma defesa de todas as vertentes, na verdade. Pelagianismo foi condenado. Semi-pelagianismo foi condenado. Né? O pastor falou questão do sinergismo. O arminianismo não são sinergistas absolutos. Né? Quando pega o termo, significa o quê? Que tem dois trabalhando para a salvação. Então tem méritos de Deus e méritos do homem. Né? Os dois se unem, se juntam forças e aí existe a salvação. Não é assim que o arminianismo vê. A salvação ela é fruto da graça. Né? O John Wesley, por exemplo, ele enfatizava muito isso. Sempre colocar a graça na frente. É a salvação pela graça, é a salvação pela fé. É a graça que vem primeiro, é a graça que transforma. É uma graça que ela age de forma preveniente. É uma graça que é convencedora. É uma graça que é justificadora. É uma graça que é santificadora. Né? Essa é a visão. Né? Não é pelas nossas próprias forças, mas é pela graça que nos dá a força. É a graça que opera em nós o querer e o realizar segundo a boa vontade de Deus. Né? Então, quando nós falamos ali dessa questão de livre-arbítrio, tem que tomar cuidado, porque sim, nós cremos no livre-arbítrio, mas para as coisas naturais, para o nosso pecado, isso a gente tem. Para as coisas espirituais é a graça preveniente, ela vem primeiro. Primeiro é a graça. Depois os homens vão orar, buscar a Deus, etc. Primeiro a graça que vai gerar esse querer. E a própria graça que vai consumar esse querer. Tá? Então isso é bem importante para a gente enfatizar nesse ponto de graça irresistível. Nós não cremos que a graça seja irresistível, mas nós cremos que o homem depende da graça, que a graça vem primeiro e que é ela que tanto inicia, como continua e como consuma todo o bem verdadeiro. Maravilha. Bom, o pessoal está participando aqui conosco, né? Um dos pequeninos diz aqui, tem muitos vídeos excelentes no canal Nathan Rufino. Eu não conheço, depois vou procurar ver. O Rafael, né, diz aqui, amém, pastor Mário, sobre a questão lá de cima, né? O Mauro Franco diz aqui, ó, boa noite, Mauro, ex-congregação cristã do Brasil, congrego nas presbiteriana, mas não creio nessa loucura de hipercalvinismo, isso é um extremismo perigoso que deveria ser combatido entre a cristandade. Verdade. Eu concordo, irmão, né? Deus abençoe, prazer ter o irmão aqui conosco. Aí manda umas joinhas de oração. O irmão Wilmo também conosco aqui. Boa noite, irmão. Deus abençoe. Irmão Wilmo aqui de Ribeirão Preto, da nossa igreja. O Medita Fé, né, diz aqui, bom conteúdo. Deus abençoe. Amém, irmão. O irmão também. O trabalho dos irmãos. Ok.
para encerrarmos, né, eu creio que a gente já falou bastante sobre esse ponto, né, sobre o arminianismo. Na verdade, ele até tem alguns arminianos que creem, né, na perseverança dos santos, mas, Tiago, vamos falar um pouco sobre esse último ponto calvinista, a perseverança dos santos. Vamos lá. Ô, pastor, você consegue puxar aquele comentário? Teve um irmão que perguntou sobre isso, né? Ele falou, eu não sou calvinista, mas eu também não creio na perda de salvação. Você consegue puxar aquele comentário? Sim, esse é o pastor Wagner, diz aqui, e quem não se identifica com o calvinismo também não acredita na perda da salvação, o que é considerado. Que eu até brinquei com ele, eu falei, é calvinista, é arminiano de 4 pontos e calvinista de 1. Chegou o momento aí, pra você se reconhecer, Aí, Você não se identifica com um calvinista, mas também não crê na perda de salvação. O arminianismo está vedado para você? Não, com certeza não, né? Um calvinista, obviamente, ele vai defender a perseverança dos santos, porque, mais uma vez, é uma consequência. Né? Começa lá com a eleição, é uma consequência. Deus ele vai eleger incondicionalmente dentro da humanidade ali, uns para salvar e outros para reprovar. Depois que ele elegeu, vai emitir o decreto de Cristo como mediador para expiar somente esses eleitos. Depois ele vai dar a graça para salvar somente esses eleitos, e é uma graça que é irresistível. E por fim, todos esses eleitos vão até o fim. Ponto assim. Mas e aquelas pessoas que não vão até o fim? Não eram eleitos, eram réprobos. E Calvino fala sobre isso, inclusive ele fala que existem alguns réprobos que Deus ele até ilumina com os raios da sua graça, e eles chegam a simular não apenas folhas, mas também simulam frutos, e esses réprobos, eles têm uma certeza de que são salvos, e eles estão no nosso meio, pensando que são salvos, mas na verdade são condenados, né? Teve um irmão comentou até, de certa forma brincando, falou sobre isso, né? Imagina, chegar lá no fim e torcer para não ser um réprobo, né? De certa forma é isso, porque se essa fé que Calvino fala, que não é a fé dos eleitos, mas é uma fé que acredita que a pessoa, que eu sou um salvo, que acredita, que confia, e Deus iluminou essa pessoa com raios da sua graça, mas sem convertê-la, mas ela acreditava que era salvo e fazia tudo igual um eleito. Calvino escreve isso, que não dava nem para diferenciar, você não consegue nem diferenciar ali externamente, porque ela tem tanto folhas como frutos, né? Ele usa a árvore como exemplo, mas ela não tem aquela raiz, né? Então ela não é um eleito. Então a fé dela não penetra ao ponto da regeneração. Né? Mas mesmo assim a pessoa acredita que é uma salva, acredita que está no meio da igreja. Esses não são eleitos, por isso que eles caem, né? Já aqueles que são os eleitos, eles vão perseverar até o fim. Eles vão até o fim porque é uma consequência lógica. A perseverança dos santos ela se torna uma consequência lógica. No arminianismo, por exemplo, existem os arminianos que também acreditam na segurança definitiva, né? Que nessa perseverança, eu posso até dizer, numa preservação, né? Todos aqueles que são salvos, eles são preservados até o fim, mas não é da mesma forma. Não é porque são os eleitos incondicionais e porque Deus só morreu Jesus só morreu por eles ali, não é por isso, ou porque tem uma graça que atuou de forma irresistível. Não, eles vão até o fim porque a fé verdadeira, ela persevera até o fim. A fé verdadeira é aquela que vai salvar, ela salva de uma forma que o salvo, ele não se perde mais. O desejo dele, de todo o teu coração, de alma e entendimento, é buscar a Deus. É por isso que ele já não perde mais a salvação. Porque até o fim ele vai com esse amor que ele teve quando ele não resistiu à graça, né? A graça atuou sobre ele, o regenerou, e agora, como o regenerado tem a sua mente transformada, que ele já não volta mais para trás. E existem aqueles arminianos que sim, defendem a perda de salvação. E a gente comentou sobre isso lá na live passada, né, desvendando o arminianismo, que na remonstrância, o quinto ponto da remonstrância, ele não defende a perda de salvação. A remonstrância, assim, ela defendeu a segurança. Os eleitos salvos aqui, eles têm todas as forças para lutar contra Satanás, têm todas as forças para resistir às tentações, todas as forças para vencer os pecados e tudo mais. Ele defende uma perseverança. Aí ele fala, porém, se é possível
se esquecer, né, desse amor, se esquecer e cair, isso é uma coisa que a gente tem que examinar mais para frente. Deixou esse ponto em aberto. Primeiro ele afirmou uma segurança e depois ele deixou em aberto para um exame. Né? Quando o Dort acontece alguns anos depois, né, quase uma década depois, ele vai afirmar, como consequência lógica, a perseverança dos santos. Né? Mas, nesse interim, já tinha arminianos que defendiam tanto a perda de salvação, como aqueles arminianos que não acreditavam na perda de salvação. Entre os batistas, por exemplo, é bem comum o 4 pontos, né? Tanto calvinistas de 4 pontos, quanto arminianos de 4 pontos. Né? Ou seja, calvinistas que defendem que Jesus morreu por todos, e arminianos que não acreditam na perda de salvação. Os batistas têm esse ponto de equilíbrio aí, eu acho bem bonito. Estava até comentando um pouco antes da live com o pastor, né? Essa interação que às vezes não deixa que calvinismo e arminianismo impeçam o reino. Né? Esse é o ponto que nós temos que ter de maturidade, de entender que isso não pode separar o reino. Está lá de novo, John Wesley e George Whitefield. Os dois ali anglicanos trabalhando em prol do reino de Deus. Eram um calvinista e o outro arminiano. E os dois dizendo ali, olha, quando eu chegar lá no céu, o outro vai estar tão perto de Deus que eu não vou nem enxergar ele. Né? John Wesley falou isso de George Whitefield. Eu não vou nem conseguir ver ele no céu, porque ele vai estar tão perto de Deus que eu vou estar longe. Olha o pensamento de humildade que John Wesley tinha reconhecendo ali. Eles eram amigos, trabalharam para o reino. Quem que ensinou, né, de certa forma ali, o prega pelo mundo. Se no púlpito não está deixando, vai para a rua. Prega na rua. George Whitefield ali falando para Wesley. Os próprios apelos, sabe o apelo que a gente... Quem quer aceitar Jesus aí? Né, levanta a mão, vamos que aceitar Jesus, essa coisa. Começou com George Whitefield, calvinista. Né? A gente tem os apelos ali começando com calvinista, por exemplo, e eles trabalhavam para o reino. Eu acho muito bonito que os batistas conseguem ter essa maturidade, né? Claro, tem sempre suas exceções, né? Mas eu acho bem bonito os batistas com essa humildade, esse pensamento de colocar o reino de Deus na frente. Ó, você é calvinista ou arminiano, a gente está trabalhando para o reino junto, e estamos juntos. Estamos aqui, a Bíblia é a nossa regra. Discordamos aqui e ali, mas estamos juntos. O importante é pregar Jesus. Né? Isso é um desejo que nós temos para que todas as igrejas avancem nessa maturidade e parem com essa briga desnecessária de rincha, dividir, como um dos irmãos aqui comentou, né? Olha, chegam até a dividir, impedem o reino de Deus. Não, isso é bobo, não pode acontecer isso, é infantil. Nós temos que progredir para o reino, esse é o importante. Claro, eu sou arminiano, por exemplo, porque eu reconheço que o que eu interpreto das Escrituras, o que eu consigo ver nas Escrituras, está de acordo, por exemplo, com o que Jacó Armínio pensava, John Wesley pensava, e todos os outros grandes irmãos aí da fé pensavam dessa mesma forma. Por isso que eu me identifico com essa teologia armínio-wesleyana, por isso que eu sou metodista, me identifico com isso. Mas não significa, por exemplo, que eu não posso ter uma comunhão com presbiterianos. Eu tenho amigos presbiterianos, eu tenho 2, inclusive, que são padrinhos de casamento meu. Eu tenho um amigo calvinista também, que é batista, muito amigo meu, Guilherme, vai até ser recebido na semana que vem na Igreja Batista ali. É muito lindo, tenho amizade com eles, assim, muito grande. A gente sempre está brincando, sempre está conversando. São os amigos, independente de nossas pequenas divergências. Nossa amizade e nosso amor em Cristo um pelos outros é muito maior do que uma divergência de um ponto aqui e um ponto lá, né? Exatamente. Então vamos colocar isso na frente. Porque eu creio que é um dos maiores problemas, até pelo fato do... só pegando de novo aqui a ideia do pastor Wagner, né, que ele disse, né, quem não se identifica com o calvinismo e também não acredita na perda de salvação é o que é considerado, porque justamente é um dilema. Né? Não é que eu falo pelo nosso lado, né, batista, mas é de você não querer fazer disso um Fla-Flu, um Corinthians e Palmeiras, porque o que está acontecendo hoje, Thiago, é isso, né? De repente lá o irmão, né? O irmão começa a estudar um pouquinho, ele fala, não, então agora eu entendi que o correto é o calvinismo, pronto.
O cara muda a percepção dele, a ideia do reino. Pronto, agora aquele que não crê como eu não presta, porque eu não vou ter comunhão com esse irmão, eu vou desprezar esse irmão. Não, a nossa igreja agora é reformada, né? E isso, né, na verdade, é aquilo que Paulo fala, é uma jactância, né? Um orgulho, né, de repente dizer, não, nós somos melhores porque nós somos calvinistas, nós somos melhores porque nós somos arminianos. E um pouco disso que o pastor Wagner falou aqui é um pouco da minha percepção também, né? Porque no caso, eu creio igualzinho, irmão. Nós discutimos outro dia até fora do ar, enfim, sobre essa questão. Aquilo que o irmão acredita é o que eu acredito, né? Basicamente, né? Até mesmo sobre esse último ponto da segurança dos santos. Perdão, mas fica uma coisa, né? Um orgulho, uma coisa que não coopera em nada para o reino de Deus, né? Como o pastor Paulo Ismael comentou, e é uma realidade, igrejas se dividem por causa disso, né? Igrejas deixam a comunhão por conta dessas questões, e isso que realmente, irmão, na minha visão, não é nem a questão do calvinismo em si, mas isso na minha visão é reprovável. Isso na minha visão é reprovável, essa jactância e esse problema, né, todo que muitos têm tido aí com relação a isso. É verdade, é verdade. A gente não pode deixar essas coisas impedir. Tem que sempre colocar Cristo na frente, ponto. Né? E lembrar também, meus irmãos, que também o reino de Deus não é só A e B, tá? Calvinismo e arminianismo são duas escolas que representam ali, mas a gente tem luteranos, por exemplo, que não se identificam nem como calvinistas, nem como arminianos. Mas vamos ter, por exemplo, os tomistas, que também não se identificam nem como calvinistas, nem como arminianos e nem como luteranos. Os molinistas também, mais uma vez, é um outro grupo que nós vamos ter aqui, né? Fora que temos também pelagianos e semi-pelagianos. Eu tenho um conhecido que defende o pelagianismo. Ele acredita fielmente que a Bíblia defende o pelagianismo. Né? Ele é um pelagianismo consciente, ele é pelagiano consciente. Eu tenho um conhecido que pensa assim. Né? Também já conheci também quem defende, não tenho tanta amizade, mas conheci quem defende o semi-pelagianismo. Né? Mas essa não é a versão teológica que a gente reconhece. Tanto arminianos como calvinistas defendem depravação total e a dependência da graça. O que vão mudar, os dois pontos que mais muda entre calvinismo e arminianismo, nesses 5 aí, né? Somente falando desses 5, o que mais vai dividir é a eleição e a graça. Esses são os pontos que mais vão dividir. Por que eu não coloquei a expiação também? Porque nós temos os de 4 pontos. Por que eu não coloquei a perseverança? Porque nós também temos os de 4 pontos. Né? Então, e a depravação é ponto comum. Então, o que mais divide é a eleição incondicional e a graça irresistível. Se você acredita que realmente a eleição, o decreto da eleição, ele é antes do decreto de Cristo como mediador, né? Que ele se fundamenta somente na vontade de Deus, que dentro da humanidade Deus vai escolher um para salvar e outro para reprovar, e que depois vai chamar um com uma graça irresistível e o outro simplesmente desprezar, então você é calvinista. Se você acredita que, pelo contrário, o decreto da eleição, ele está, sim, fundamentado em Cristo. Cristo como mediador da humanidade, seu sangue derramado por todos, é anterior ao decreto da eleição. Né? Primeiramente, Deus vai decretar Cristo é o mediador da humanidade. Elegê-lo ali, que nem diz em Isaías 42, né? Eis o meu eleito, em quem me compraz, profetizando ali sobre Cristo. Ele é o eleito de Deus como o mediador que vai morrer por todos. E a graça sendo dada a todos de forma suficiente para crer. E aí sim, em Cristo discernindo eleitos e salvos, aí você é arminiano. Né? Então, isso aí são os dois pontos mais, vamos dizer assim, que dividem esses dois aí, esses dois pontos. Focando mais nesses dois, você meio que já consegue se discernir um pouco. Como o irmão comentou aí, eu não me identifico como calvinista, mas também não creio na perda de salvação. Simplesmente você pode ser um pleno arminiano. Simplesmente. Um arminiano como muitos demonstrantes foram, que não defendem a perda de salvação. Né? Pode simplesmente ser um arminiano. Exatamente, né? E como eu volto a frisar, né? Pode ser arminiano, pode ser calvinista, só não seja chato, né? Só por favor, não seja chato, né? Com essas coisas. Bom, e nem setarista, né?
Esse, sectarista, exatamente. Exclusivista, isso é posicionamento de seita, gente. Não é posicionamento Exato. de cristão. Quem se acha, eu sou o único, somente o meu grupinho que vai ser salvo, é coisa de seita. Seita que pensa assim. Né? Somente os meus, o resto tudo errado. Coisa de seita isso. Nós não somos assim. Exato, só para pegar, é como disse o irmão Rafael no versículo que ele leu aqui, né? Que o que pleiteia por algo, a princípio parece justo, porém vem o seu próximo e o examina. É justamente sobre isso, né, que nós estamos falando. Bom, você pode acompanhar o irmão Thiago Ferreira, só na descrição do vídeo eu coloquei ali o link para o canal dele. Thiago Ferreira, como que se pronuncia, irmão? Lutz? Losing, né? Então, mas tem ali na descrição do vídeo, né? Vou pedir para que você vá lá, acompanhe o trabalho também do irmão Thiago, enfim, se inscreva no canal dele, tem sempre também conteúdo bem interessante e bem didático sobre isso. Bom, mais uma vez, irmão Thiago, eu quero agradecer demais a participação do irmão, foi muito especial, né? Tá conversando com o irmão sobre esses assuntos, né? A gente extrapolou até um pouquinho o tempo do programa, mas enfim, tá tranquilo. E quero agradecer também a presença de cada um dos irmãos que participaram aqui conosco. Irmão Thiago, muito obrigado. Que Deus abençoe o irmão e que Deus fortaleça o irmão a cada dia. Obrigado, pastor. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade, foi muito proveitoso, né? Agradeço o carinho, né? Até por ter me convidado novamente, né? Fico muito feliz e grato por isso. E louvo a Deus aí pela sua vida, por esse canal. Desejo que cresça muito, que as pessoas venham se interagir, você continue nesse projeto, que eu tenho certeza tem edificado as vidas aí. E, acima de tudo, que o nome de Deus seja louvado. Amém. Eu que agradeço a participação do irmão. Eu mencionei por irmão, mas muitos irmãos no programa do Arminianismo depois me procuraram pessoalmente e falaram: nossa, aquele irmão é uma benção, né? Como ele consegue explicar, né? E é isso, né, irmão? O YouTube dá essa oportunidade para que a gente possa falar das coisas do reino, né? E é isso, tá bem? Amém. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Deus abençoe cada um dos irmãos que participaram aqui conosco, né? E fique com Deus. Até semana que vem. Deixa eu só fazer mais uma propagandinha de novo. Semana que vem nós vamos ter aqui, né, o Conversa com o Pastor. Vamos falar da Igreja Apostólica da Vó Rosa. Irmãos, junto com o pastor Jaime Brito, nós vamos falar da Vó Rosa, enfim, né? Vocês vão ver algo que, olha, vocês não conhecem, né? Eu não conhecia de tantos anos pregando, não conhecia, né, do que se trata aí essa igreja, e enfim, tenho certeza que vai ser uma bênção para todos. Enfim, é isso então, né? Fiquem com Deus, até semana que vem com mais um Conversa com o Pastor.